Olá, você está ouvindo Espiadinha, o podcast ter 70 câmeras, o Brasil tá vendo. Eu sou o Atlas, estou com a presença de Miriam. Boa noite, tudo bom? Hoje temos mais um paredão formado Beatriz, Davi e Lucas Pisiani. A gente tem uma enquete no Spotify, deu seu voto é único por pessoa, mas antes da gente falar como foi formar esse paredão, a gente vai entender como que chegou até essa formação. Vamos começar lá do início, que a gente ainda não comentou, que foi uma treta do Nizam com a Vanessa Lopes. Tudo começou nessa treta, foi no quarto do líder, foi. Tava o Rodriguinho, tava o Nizam, tava o Pisani e o Vinícius tava. E daí, essa treta foi o seguinte, eles estavam conversando e o próprio líder, o Rodriguinho, fala assim, eu acho que ela tem uns traumas dela mesmo, vou te falar o que eu tenho. Legal, respeito, menina engraçada, gente boa, a gente ri junto, mas tenho preguiça. E daí o Nizam concordou e falou assim, eu tô começando a ficar com preguiça também. E daí o Rodriguinho continuou falando assim, ou é alegre demais ou é choradeira demais. E sempre está falando. É uma plateia. E daí o Nizam falou assim, eu não consigo achar genuíno. E você sabe como é o choro dela. É olhando pro espelho. Me fala como isso pode ser genuíno. Aí a fofoca correu. Chegou no MC Bin Laden. Do MC Bin Laden, aí passou para Vanessa Lopes. Mas passou dando só um recado só para ela. Que falou assim: o Vini estava lá no quarto lá, aí ele pegou umas ideias que o Nizam votava em você, mas não fala nada. Ele explicou que você estava na festa olhando para o espelho. Só fica olhando para o espelho, conversa olhando para o espelho. Aí essa treta reverberou. A Vanessa foi conversar com o pessoal do quarto das fadas. Aí a Lani entrou na briga lá para conversar com o Nizam. E quando ela foi conversar com o Nizam, ela acabou desmaiando daí. O Nizam desabafou com o Matheus, chorou a saber que chegou até a Vanessa esse comentário. E depois ele começou a fazer a cabeça do pessoal, começou a fazer a cabeça que não era bem isso que ele estava falando, que não passava de um mal entendido, que ele nunca teria falado isso. Isso daí na festa ele começou a dizer. Ele falou assim: calma o coração da Vanessa em relação a mim, eu te peço como parceiro na sinceridade. Isso daí o Nizam falou pro MC Bin Laden. Olha, essa treta aí reverberou de um jeito. Essa treta aí, todo esse papo aí, e principalmente o Nizam tentando sair por cima, falando assim que ele nunca tinha falado isso, que era um mal entendido, que o pessoal que entendeu errado. O que você achou dessa treta? Olha, em primeiro lugar, a gente sabe que essa liderança do Rodriguinho aí rendeu umas conversas no quarto do líder que, né, não tem Não é cabimento, positivo. né? Totalmente fora de qualquer propósito, né? Então, assim, eles relaxaram, falaram o que quiseram, apontaram o dedo, falaram coisas pesadas, e esse assunto também é um outro assunto, né? O Nizam, ele ficou tão à vontade para falar que ele debochou da menina, deu risada, levantou. Então, assim, imitou, né? Então, assim, aí o que que acontece? A hora que a casa cai, ele pega, ele arrega. O que que ele faz? Ele mente, fala que não foi a intenção, jamais ele falou, não, é o trabalho dela, como se respeitasse o trabalho dela. Do jeito que ele, olha, na verdade, o que que aconteceu? Ele não contava que isso fosse chegar na Vanessa, é lógico, né? Não conta porque está falando um monte de bobagem da pessoa e na frente está fingindo, né? Aí, conclusão, foi ficando pior a história. Por quê? Porque aí a Lani já entrou num circuito ali, né? Dessa treta que não tinha nada a ver com ela. Então, ela foi fazer um comentário, a menina não gostou, e depois a Vanessa, a Lani saiu ainda falando que pro Nizam que ela estava com raiva, que ela estava reclamando e estava com raiva dessa situação, né? Aí o Nizam, a casa caiu pro Nizam nessa hora, porque ele falou, opa,
Aí ele quis tentar de todo jeito e já foi falar com a Vanessa, se explicar, mentiu, né, horrores. Não, não quis, não foi isso, não sei o que ela. Não, mas a Alane, não, a Alane nem estava, ela não sabe do que ela está falando. Então ele já começou a detonar a Alane É. para a Vanessa. Então, assim, ele tirou dele da reta, jamais ia fazer isso, abraçou a menina, virou melhor amigo da menina ali, né? Porque jamais ele ia falar uma coisa dessa, de jeito Então, nenhum, e, a- não foi e- nesse tom. E ele detonou a Lani. Então, assim, sim, é, deixou as duas com um problema entre elas e tirou dele da reta. Inclusive, ele ficou amicíssimo ali da Vanessa e a Vanessa acreditou nele. A casa caiu ali para a Alane, ela ficou mal demais, porque ela viu que o Nizam saiu por cima, né? Ela já estava meio assim com o cara também, e aí ela ficou na rivalidade com a Vanessa, que ela não tinha nada a ver, ela nem estava nessa história. Então, assim, aí depois ela pegou essa história toda, ela ficou nervosa, depois desmaiou, né, que nem você já comentou, e foi para a festa. O Nizam, o que que acontece? Ele sabe muito bem o que ele fez. E ele chegou a falar, não, não estava sozinho, não foi só eu, não sei o que lá, mas ele brilhou ali para falar mal da menina, sim. né? Porque Falando na festa, ele até, como eu tinha dito, que ele foi lá falar pro Bin Laden lá, daí o Bin Laden até falou pra ele assim, eu não posso manipular ela. Daí depois ele foi lá pro o Lucas Pisani, falou assim, porque foi colocado palavra na minha boca de injustiça. É uma é, injustiça, ainda mais falar de mim, que tinha sido solícito para a casa inteira, tenho feito tudo para todo mundo, tá ligado? nossa, nossa. E o Isso daí, Pisani, eu lembro que o Pisani, quando ele fala isso, o Pisani não discorda dele. Ele é, fala assim, não escutei direito, alguma coisa assim. O Pisani realmente, ele está assim, pedindo para ser votado para sair. Aqui não está eliminando ainda, mas mesmo assim dá para eliminar. Então, é, assim, ele está muito conivente com essa história. O Vinícius, que o Vinícius está fazendo? Ele escuta e ele leva a história para fora. O Pisani também fez isso com a Yasmin, só que ele não deu nomes. Ele falou, estão falando do corpo de uma mulher, né? Quando falou da Yasmin lá no quarto, de novo. Só sim. que aí ele levou a história, só que ele leva a história pela metade, ele não está contando. Então, assim, ele está com o pé nos dois lados, está tentando, né? Isso daí a gente sabe que não é legal, né? Agora, essa história do o Nizam, realmente, para o público, ele ficou muito mal, porque é um tremendo do mentiroso, um falso, né? Realmente ele é falso, mentiroso, enganando as duas meninas ali, enganando quem vem pela frente, né? Porque Sim. ele tem uma lábia, né? Ele quer. Ele e o Rodriguinho, assim, eu não sei qual deles que consegue ainda, é, sabe, se tem um pior do que o outro ali, no estilo que eles estão levando agora, o começo de jogo, e os caras já estão se mostrando, assim, bem, né? Assim, arrogantes ali, meio superiores, né? Então, não estou gostando muito dessa história, não, mas vai dando enredo aí, né? Eles vão se queimando cada vez mais. E ele estava pouco se lixando também que a menina desmaiou, né? Parece Então, que. quando ela desmaia, ele segura e daí ele tem um olhar de desdém dela, sabe? Parece tipo assim, parece, Como se ela parece que tivesse, né? ele Você vai desmaiar agora, né? um Tipo, drama, como se fosse um drama pra ele, tipo assim, é, é. você desmaia pra sair por cima, né? Tipo isso. Eu acho que ele falou assim: não faz agora, não faz tipo, sei lá, É, alguma coisa ele fez da cara dele achando que ela tava, como fala? Eu acho que ele pensou que ela estava fingindo. aham. Né? Como quem diz, vai fazer drama agora. E depois até ele chama alguém para ajudar. Nossa, o cara foi muito lerdo, Demorou. sabe? Já pensou se ela não tá bem? O cara foi lerdo demais. E outros ali sentados, o Rodriguinho sentado no banco, olha, vou te falar, viu? Então, assim, eu acho que, assim, ele, infelizmente, ele começou meio errado, né? E, assim, vai custar caro para ele mais para frente isso daí, né? E, Sim. e, e agora, que nem eu falo, eu acho que essa história vai terminar com as duas conversando, porque é o que falta, né? Que já está acontecendo, então teremos novidades aí dessa treta. Sim. E vamos continuar, que a gente tinha um paredão rolando, que era Davi, Juninho e Thalita.
E na nossa enquete, o Juninho saiu com 21% dos votos, Thalita com 30% e Juninho com 47%. Mas a nossa enquete errou, porque o resultado real foi Davi com 52%, Juninho continuou com 25% e Thalita 22%. O que você acha da eliminação da Thalita? Você acha que a gente perde com a eliminação dela? Olha, na verdade, a gente viu que estava bem empatado ali, né? A disputa entre a Thalita e o Juninho. E é lógico que o rei Davi já sabia que não ia sair, né? Então, Sim. ele ganhou aí esse paredão com honras, né? E, e assim, eu acho que os dois, o Juninho e a Thalita, tem uma trajetória um pouco assim que não tava acontecendo quase nada com eles. Então eles tiveram um embate. Na verdade, eu não achei legal esse paredão dessa forma, porque poderia ter saído uma terceira pessoa lá, né, que está rendendo muito menos na casa. Né? Tem gente que está rendendo muito menos. A Thalita era Sim. uma promessa, só que a Thalita, ela ficou muito chorosa. Ela e a Raquel, as duas que eram uma promessa de acontecer ali coisas, elas ficaram muito chorosas, preocupadas, né, com medo de jogar. Muito antes desse negócio com o Juninho, ela já estava chorando, a Thalita. Então eu achei muito, eu falei, nossa, mas o que está acontecendo, né? E aí eu achei assim, o Juninho, quando ele se estranhou ali com as meninas e depois ele se exaltou, tudo, a casa foi toda contra ele, né? Então, assim, esse tipo de situação com um participante acaba levantando o cara. Então, assim, por conta de ter todo mundo ido contra ele, apontar dedo, falar, dar conselho, falar que você não pode fazer isso, você faz, você é grosso, você fala alto, não sei o que lá, você é agressivo. Aí eu acho que isso daí deu margem para o público tentar segurar ele na casa, porque eu lembro que no começo das enquetes, logo que aconteceu esse problema aí, ele estava com uma pontuação meio baixa. Acho que já tinha gente que tinha certeza que ele ia sair. Sim. E depois eu acho que por conta do povo tudo ir contra ele, né? Eles fizeram lá, apoiaram bastante a Thalita, apoiaram até a, a Giovana também, que deu um probleminha ali também com ela. E aí e o Juninho também, o que que aconteceu? Ele pôs o pé no freio e foi tentando se desculpar depois. Então, por conta dessa diferença aí entre a formação do paredão, o que aconteceu com ele, ele tomou bastante voto, né? Então, assim, e mais o tempo que tem até a eliminação, ele conseguiu dar uma limpada ali na situação dele. Eu acho que por isso que a Thalita saiu. Sobre essa eliminação da Thalita, eu vejo que a gente não vai perder muito, não, porque eu também não sentia também ela com muita firmeza também. Porque mesmo ela tendo algumas vezes, argumento, ela não batia de frente, ela não. Quando ela fosse bater de frente dela, começava a chorar durante a briga. Ela não aguentava lá toda a pressão. E teve até a briga lá no banheiro lá, que o Juninho tava explicando pro pessoal como que foi a briga dela a briga dele com a Thalita. Daí a Thalita chega lá, daí os dois daí começam a discutir, o Rodriguinho tira ela de lá e daí ela começa a chorar daí, logo em seguida. Então, Então, não parece que ela sustenta muito o embate. Não parece que ela, é, que ela, que ela aguenta a porrada lá do embate lá. Ela eu acho que a gente não perde com ela não, com ela saindo. Eu acho que o Juninho a gente ia perder muito mais, porque o cara ele tá simplesmente odiado. O cara, ele hoje no queridômetro ele recebeu todos os votos possíveis. Recebeu então, copo, mala, planta, recebeu tudo. Tudo de certo. ruim ele recebeu. Então eu acho Agora, que ele mas causa. agora eu acho que a roda vai girar e vão pegar outra pessoa agora, porque, né? Sim. Sempre E acontece isso, né? bom, depois dessa eliminação não teve muito tempo para chororô,
porque já teve já outra prova já do líder já. Esta prova do líder foi em 3 etapas. Os participantes tiveram que escolher cartões com respostas, se queriam a opção A ou a opção B, antes mesmo de saber a pergunta alternativa. E daí eles foram retirando os participantes que erravam. Então começou a sair, tipo, na primeira rodada já saiu 12 já. 12 já saiu já na primeira rodada. E daí foi seguindo até as últimas etapas. E na última etapa ficou o seguinte, ficou o Lucas Henrique, a Vanessa e o Michel. E quem ganhou o líder foi o Lucas Henrique. Essa última etapa deles, a pergunta apareceu na tela. E tinha aparecido alternativo também. Eles tiveram que tirar na sorte quem iria pegar a plaquinha primeiro para responder. E quem ganhou essa prova, o Lucas Henrique, então, se tornou mais um líder da casa. O que você achou dessa prova e do Lucas ter sido o novo líder? Olha, a prova, né? Prova de sorte, né? Até praticamente a final foi prova de sorte. É, E mais uma de sorte. Eu acho que eles deram aquela prova de resistência para a gente como um prêmio da estreia, só para a gente, né? Ficar bem contente já, virar a noite e tal. E para depois, com esse monte de gente, não dá para elaborar muita coisa. Então, dá-lhe prova de sorte na liderança, né? Prova do líder. É, achei que, né, também não sabe, ninguém sabia a resposta de nada, ia no escuro, e depois que ia eliminando, né? E já eliminou de baseada, logo no começo, né? Então, mas eu achei assim, que também tinha essa história de meu amigo tá no ar, eu vou no ar, e o Tadeu ainda perguntava, alguém quer trocar, né? Quer dizer, nessas horas eu não sei, a pessoa segue uma intuição, bem que podia falar, deixa eu trocar, porque, né, vou seguir uma intuição, quem sabe, né? Mas tudo bem, eu acho que, no final das contas, eu acho que eu gostei do resultado, porque ali quem que tinha? A Vanessa, eu acho que a Vanessa não tá no momento dela ser líder, porque ela, sabe, ela tá muito zen ali, muito... E outra, vai trazer todo aquele povo pro VIP de novo, para retribuir, então fica a mesmice aquele quarto do líder. Então, sem contar que era bem capaz de ela trazer gente lá para dentro que ia dominar o quarto e ela não ia poder nem exercer a liderança, né? é. Então, eu não queria que ela fosse líder agora. E precisa desenvolver mais a participação dela aí. Uhum. Michel também, eu estava torcendo mais pro Buda, porque o Michel ele está muito ligado nas meninas, na Pitel e na Fernanda. E as meninas, elas estão ainda muito assim em cima do muro, só que elas estão com tendência a esse grupão aí que tá se juntando e que não se junta, né? Então, assim, aí eu preferi o Buda, que eu falei, o Buda é meio neutro. Ele vai fazer alguma coisa aleatória lá. Falando nele tá neutro e meio perdido, dá pra ver nitidamente no VIP que ele criou, porque ele Sim, chamou a Lady, chamou Vinícius, o Bin Laden, Luigi, Raquel, Michel, Giovanna, Marcos Vinícius e Matheus. Então ele fez uma fez uma mescla. mistura, né? É, Ele o, separou a casa inteira, porque, né? Ai, gente, não, é muito engraçado. Separou o Mateu ali da outra, da Anne, aí separou, trouxe o Vinícius, que não é parceiro dele, ligado é, nele, tá mais ligado nos outros, no pessoal lá no Pisani, no Bin Laden e no coisa, no Rodriguinho, né? no Rodriguinho, sim. Então, ele fez a ruaça na casa. A Lady Ellen trouxe a Lady Ellen logo no começo. Então, assim, ele trouxe a Raquel também? Não. Trouxe. Trouxe a Raquel, então, nossa, fez a miséria na casa. É, olha, para mim essa prova eu achei bem fraca, eu achei bem É, fraquinha, porque foi um round 2 da prova do anjo, foi. é. É, Só foi foi bem mais rápida, né? parecida, só foi mais rápida só. Só que essa prova eu achei meio, eu não sei se é o medo de ficar desigual, tipo assim, de mostrar a pergunta, de ficar desigual, porque tem um atleta, daí teve pergunta sobre, Não, mas sobre
completa, ou na prova do anjo também, que as perguntas eram Não, mas sobre eu viagem, e acho que daí. eles deveriam colocar uma prova decente, pelo amor de Deus. Então, essas duas provas aí estão deixando a desejar, porque duas provas de sorte É. que é puramente sorte, porque você tem que pegar um card lá e torcer para a intuição dar certo. Você não sabe a alternativa, não sabe a pergunta, não sabe de nada. Só a Mas eu última. eu acho que é de propósito isso, viu? Para jogar para o universo, falar assim, aquele cara que ninguém acha que vai ser líder nunca, ele vai ser, então, entendeu? Então, só a última etapa só que não foi tão de sorte, porque tinha sorte de tirar lá É, o número, só é. que dava para entender a pergunta aparecia no telão lá com as alternativas, daí você escolhia na sua ordem. E eu achei, olha, sobre a liderança, eu não sei não, hein? Eu não boto muita fé. O cara mesmo se auto-intitula como um Buda. Então eu não espero muito atrito do cara, não. O cara, ele. Eu nem sabe. Olha, eu vou te falar a verdade. Vou te falar a verdade. Eu nem lembrava que ele tava na casa antes de ele ganhar essa prova. Eu não Ó, lembrava dele. Eu não lembrava. Não lembrava do é, rosto dele, não lembrava no nome dele. Vamos pra formação do paredão. Que essa formação do paredão foi o seguinte: foi. O líder indicou, Lucas Henrique teve que fazer a sua indicação logo depois da prova, e ele indicou a Beatriz no paredão. E daí começou, ele teve que pegar a urna e teve que tirar um nome do pessoal dentro da urna, e esse pessoal vetava pessoas que não podiam votar no confessionário. Então, quem foi vetado foi o Nizam, Rodriguinho, Juninho, Luíde, Raquel e Matheus. Os outros votaram no confessionário. E quem eles escolheram deu empate. Eles empataram. Eles colocaram Alane e Pisiane como os mais votados da casa, com 4 votos cada. E quem teve que desempatar é o próprio líder. E o líder colocou o Lucas Pisiane no paredão. E daí ele falou assim: eu tenho mais troca no dia a dia com a Alane, então eu vou salvar ela. E os 6 que foram vetados de não votar no confessionário, eles tiveram que entrar num consenso de quem eles iriam colocar no paredão. E o escolhido foi o Davi. O que você achou dessa dinâmica do paredão e o que você achou desses 3 no paredão? olha, a dinâmica eu gostei muito, porque também mexeu bastante na votação, porque eles já estavam se articulando para votar numa pessoa e encher a Lane de votos, né, aquela coisa. Todo mundo estava se articulando. Aí dá uma quebrada, né? Porque já algumas pessoas ficaram sem votar, então já não pôde fazer aquele volume de votos de uma pessoa só. Mesmo assim, isso eu achei que espalhou bem a votação, né, no final das contas. É, Agora, o fato de você também, depois que ele escolheu a Bia, né? A Bia ficou bem surpresa, porque ela não esperava, né? Então uma indicação que ela não tava esperando. Aí depois, o líder, então o líder já teve que trabalhar, né? Além dele colocar a Bia, ele teve que desempatar. Achei interessante, porque foi uma surpresa ali também, porque na hora que ele foi desempatar, a gente não sabia exatamente o que ele ia fazer, né? É, Então, até o Pisani ficou meio preocupado ali, né? Quando ele estava falando o que ele ia fazer, o Pisani ainda tinha esperança que ele até respirou assim quando deu o empate. Aí ele falou: tá para mim, né? Vou ser salvo. Aí quando ele começou a falar, ele percebeu que não era. Então ele tanto falou: eu vou ter que deixar você, Pisani. Então tudo bem. Eu achei legal também, assim, que ele precisou desempatar, se posicionar, né? Ele vai sim. se queimando aí, vai tendo uns desafetos É, agora, né? Porque ele tava tudo certo. E depois a surpresa, né? Porque, por exemplo, eu percebi que o Davi, quando acabou essa votação, ele estava esperando um contragolpe. Aí é. eles falaram, o Pisani vai puxar a Alane, né? Pensou, né? A gente até. Só que a gente já sabia que não ia ter contragolpe. Aí o que que acontece? O Davi, ele estava bem tranquilo. Você Ele percebia no semblante. acabou É, de chegar de um paredão, então, tipo assim, é, ninguém vai votar nele. É tipo isso, não, e sabe? outra, se ele fosse votado, ele acreditava que o nome dele estaria entre aqueles ali. Conclusão, escapou. Então ele estava bem tranquilo.
Quando vai a votação, que chama todo mundo para o confessionário, aí a coisa já mudou de figura, né? Porque É, eu tinha quase certeza que o nome dele ia sair ali. Porque ali quem tinha, o Rodriguinho, que, né, era um que a gente já sabia que colocaria ele, e o sim. próprio Nizam, ele fala que não, mas ele falou que ia votar no Davi. O Falou várias Matheus vezes. também. O Matheus, eles não se dão bem, né? O Matheus É. e o Davi. Então, assim, o Davi já declarou guerra ali na casa inteira, né? Praticamente. Muita gente ele declarou. A E única, aí, a única que não queria votar no Davi era a Raquel. a Kelly. A Kelly. Eu acho que o Luigi também acho que não ia, depois aceitou. A É, Raquel e o Luigi parece que não queriam votar no Davi. No final acabou aceitando e acabou sendo o Davi. Quando saiu, aí ele estava esperando, porque ele falou, agora complicou. E realmente outra vez no paredão, né? e olha, depois dessa votação, tivemos uma treta de Davi e Nizane, porque o Nizane tinha ido lá pro confessionário votar com o pessoal em consenso, e daí, na cabeça do Davi, o Nizane fez a cabeça de todo mundo para votar nele. E daí, quando acabou ao vivo, na Globo, no pay-per-view, Mas, começou uma treta do Davi chamando o Nizam de falso, gritando lá, chamando ele de escroto, porque os dois eles tinham conversado antes, eles tinham conversado, se acertado, porque eles não se entendiam muito bem. Daí sim. eles se conversaram, se entenderam, e daí, na cabeça do Davi, o Nizane que fez a cabeça de todo mundo ali, ou não defendeu ele, porque os dois tinham se acertado já, e daí, na cabeça do Davi, ele já não era mais alvo do Nizane. Só que começou uma treta, o Davi daí indo lá falar na cara do Nizam. O Nizam não respondeu. O Nizam não quis responder, não falou nada. E Porque ele viu que o Davi estava bem alterado, né? o Davi daí foi lá, chutou a parede, daí foi lá no quarto, daí chorar, e daí quando daí sai do quarto, vai lá no quintal de novo lá para brigar com o Nizane, daí volta pro quarto. O que você achou dessa treta? Nossa, eu gostei da treta, porque assim, o Davi, ele tá dando esse conteúdo pra gente, não é de hoje, né? Porque ele já se revoltou da outra vez, no outro paredão, ele se revoltou, e ele tá, e o povo da casa tá achando que nem tem gente que fala, mas a Vanessa, minha mãe, ele não olha, não fala comigo, não olha na minha cara, e ele não tá fazendo questão de fazer amigos, né, de ser falso, ele fala que ele é muito verdadeiro, e tal. Eu achei assim, ele tá aquele participante que é meio revoltado, né? E É, muito confiante. Então, assim, eu acho que essa confiança toda foi por conta da votação do público quando ele entrou no puxadinho, né? Do puxadinho para o BBB direto, né? Então, assim, ele já teve essa aprovação do público. Eu acho que isso daí ficou na cabeça dele. E ele está confiante. E essa confiança dele que dá que é motivo para ele se expressar e para ele se posicionar. Então ele não está com medo de ninguém, não está com medo de paredão, não está com medo de nada. Eu acho legal o participante assim, porque, vamos supor, ele faz a parte dele, que ele tem que fazer, afronta quem ele quiser, e tem aquelas pessoas que ficam, não deixa disso, pô, não faz isso, não faz aquilo, ficam segurando a treta, né? Então, só que com o Davi, eles não estão conseguindo fazer isso. A hora que eles conseguem segurar a treta, já é quando a treta se estendeu um bom tanto, que aí eles conseguem acalmar o cara. Mas o Davi, ele está ligado no 220. Por incrível que pareça, é um participante que ele veio com essa garra, né? E o público já aprovou o cara antecipadamente. Então, assim, se fosse em outra edição aí, outra temporada, a gente sabe que um cara afoito desse, o público pega e tira, né? Só é, que no caso do Davi, ele tem um carisma também. Então, assim, ele é aquela pessoa que chama para ele, mas ele sustenta o BO, ele não é rega, né? Então, é, isso daí eu acho que o público, né, a gente acha interessante, porque o que a gente não gosta é de gente que, por exemplo, tudo bem, você gosta até de um pouco de falsidade, fofoca, tudo, mas tem um limite.
E a gente não gosta muito de gente que se esconde, né? Que fica tentando apaziguar tudo, sabe? Isso daí também não é legal. E o Davi, a gente percebeu que ele é bem assim, bem nervoso, né? Ele é Bem nervoso explosivo. e é Explosivo. explosivo e assim, pelo menos por enquanto, ele está conseguindo se segurar. Isso daí É. agora. Se ele começar a extrapolar, aí complica um pouco a vida dele, mas por enquanto está dentro do aceitável, né? E olha, essa treta aí foi incrível. A gente tava com saudade de umas tretas assim, de umas tretas de Aí, brigar. Umas treta de seu falso, seu mentiroso, seu covarde, seu é, covarde, porque eu é, sou homem. Então, é. essa treta aí foi incrível. Eu adorei assistir essa treta, porque o Davi ele pega grau muito fácil, ele pega um ar Nossa, muito rápido, ele pega, é um balão ele. E daí é. ele explode. Quando ele explode, ele já quer já ir pra cima da pessoa, já ser o falso, tal. E daí o Nizam lá rindo, lá, quase rindo, praticamente. Nossa, o Nizam, Nizam realmente é um cara. Agora, o Davi, ele não relaxa. Você percebe nos é, ombros dele, ele está sempre de braço cruzado, né? Ele não consegue relaxar. Acho que assim, ele entrou no jogo e ele quer ganhar o jogo de qualquer jeito. O Davi se posicionando para ganhar o game, ele já falou. sim, tanto é que ele, no discurso de defesa dele, ele falou, tipo, estão votando em mim porque sabem que eu sou um participante forte que pode ganhar o prêmio. Por isso que É, estão colocando eu no paredão. Então é. ele sente isso, ele acha, tipo assim, ele acha e tá certo, né? De ser um participante forte para realmente ir pra final, porque o cara ele tá causando, tá brigando e tá tendo argumento, tá? Ele Mas sabe que sustenta. eu acho que a vantagem dele para o Ah, público é que ele, apesar dele se exaltar, ele não menospreza ninguém, não é, subestima. Então, é, ele falou que ele é falso, que ele é isso, falou um monte de coisa com o cara, mas ele não desmereceu o cara assim, não colocou o cara no chão, entendeu? O que sim, ele falou só falou verdades, né? Porque é. realmente o Nizam realmente é um tremendo de um falso. E bom, estamos chegando ao final desse episódio, mas antes, quero saber de você, Beatriz, Davi e Pisiane, quem que você acha que vai sair nesse paredão? Olha, eu acho que o Pisani vai sair, porque assim, se você for analisar a trajetória nesse curto tempo, o Pisani ele está totalmente anulado ali. Não acontece nada com o Pisani, absolutamente nada. Ele ele está muito apagado, tá escutando muita coisa e está ficando quietinho, leva uma coisa pela metade, escuta, não se posiciona. O problema do Pisani é que ele não se posiciona no local. O que ele faz? Ele escuta, fica quietinho, como se estivesse concordando. E depois, ele pode até querer dar a entender para o público que ele não está gostando, mas, poxa, fala na cara. O público quer assim, você está escutando uma conversa ali, você não concorda, você fala na cara, não é? Sim, Então, assim, o Pisani está deixando a desejar nesse sentido. Ele está muito apagado ele está fazendo parte de uma trama ali que não é legal, e ele está conivente com aquilo ali, e não tomou partido, não se posicionou. eu também concordo, também eu acho que dos três aí, quem traz menos entretenimento, quem traz menos rivalidade é o Pisani, porque ele fica atrás do muro que ele construiu, que é o Rodriguinho, que é essa turma aí, então ele fica lá atrás, achando que ninguém está vendo ele. Porque o cara ele não fala contra, não fala a favor, É. e daí quando fala a favor, tá contra. Então o cara ele não sustenta o argumento que ele tem. Tanto é que, tipo assim, ele já falou já que não é a favor do que o grupo dele fala, o grupo do Rodriguinho lá fala, só que o cara ele não se posiciona, o cara não fala, o cara ele não bate de frente, tipo assim, o cara não fala assim, pô, isso daí não é legal. O cara ele é conivente, o cara ele tá lá ouvindo e ele não fala nada, ele não é contra. Não, se não vai fazer falta o Pisani. Ali o Pisani é um zero à esquerda. A gente, Infelizmente. e a gente não pode perder a Beatriz e o Davi que estão gerando entretenimentos. E É. a gente não pode perder eles.
E bom, chegamos ao final desse episódio. Muito obrigado para quem ouviu até aqui e tchau.